Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Um grande abraço, muito axé a todos vocês. Mais uma semana que passou, estamos aí hoje, dia 21 de abril de 2024, começando uma nova semana, domingo, começando uma nova semana. Quero agradecer novamente a todos vocês por estarem vendo nossos vídeos, ouvindo nossos vídeos, argumentando, né, falando, perguntando algumas coisas e também pedindo para as pessoas nos seguirem no YouTube, né, nos seguirem no Instagram, no Facebook, para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa abrangência e a abrangência dos nossos, daquilo que as pessoas gostam de ouvir, querem ouvir, né? Então eu só tenho que agradecer, muito obrigado a todos vocês. Também agradecer o pessoal ainda que está nos ajudando na cesta básica, né? Na cesta que nós entregamos. Então essa semana entregamos mais, então estamos aí no trabalho, nosso trabalho continua. Daqui a pouco começamos o Natal 2024, então muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado pelo auxílio, muito obrigado porque cada vez que vocês nos auxiliam, estão auxiliando 300 pessoas, então eu só tenho que agradecer, tá? A semana passada nós falamos um pouco sobre a questão de por que a macumba pega, né? Algumas pessoas ficaram assim meio espantadas, né, com o tema, ficaram meio espantadas com tipo a forma. Mas assim, gente, vou só resumir porque hoje eu vou entrar num outro assunto que eu acho também bastante delicado. Lembre-se que todos nós estamos trabalhando com energia, né? Você não pode falar em espiritualidade se não falar em energia. Então, assim, na verdade, quando você conversa com entidades, quando você conversa com espíritos que estão num outro campo de energia, num outro campo vibracional, onde não existe parede, onde não existe tempo, não existe espaço, o tempo e o espaço são relativos, são diferentes, né? As energias são diferentes, então elas podem fazer muitas coisas que nós materialmente falando não podemos, tá? Porque o nosso corpo, apesar de ser um corpo, um meio de transporte que nós estamos usando nessa vida, tá? Mas ele é limitado, tá? Se você for de frente com a parede, você bater, você cai duro, porque é concreto, matéria com matéria, tá? Então, nesse sentido, às vezes fica difícil entender por que a macumba funciona, tá? Mas nós temos que ver assim, que ela não funciona no sentido só da matéria, ela funciona no sentido energético, no sentido espiritual. A matéria é o que nós fazemos as entregas, então as pessoas fazem as entregas, vai para a encruzilhada, vai para o cemitério, vai na rua, tá? Então essas entregas, na verdade, para o espírito não tem nada. O que ele pega daquela entrega é a essência, é a energia, é o axé que ela tem, é a força que ela tem. Lembrando, tá, gente? Axé é força, vitalidade, energia, é luz, tá? Então toda essa energia, ela é atraída e é essa energia que o espírito faz o seu trabalho que tem que fazer, tá? Então, na verdade, seja um trabalho para Exu, seja um trabalho para Oxum, seja para Yansan, Oxóssi, Xangô, tá? Então, o que os espíritos utilizam é daquela energia, tá? Tanto que, na verdade, nós vemos assim, todo o trabalho, normalmente a gente tem que deixar ele 3 dias que a gente fala arreado, tá? Por quê? É o prazo que toda essa energia sai, tá? Mesmo como o corpo humano, né? Depois de 72 horas que você vai enterrar, né? Hoje em dia estão enterrando com menos, 24, 48, tá? Mas dentro do campo espiritual são 3 dias, então a gente respeita os 3 dias e depois despacha, ou para encruzilhada, na terra, ou na água, tá? Ou no matagal, enfim, a gente acaba despachando. Então é essa função da energia, tá? E ela pega aquilo que eu expliquei para vocês, por exemplo, então, quando você contrata um espírito, seja qual ele for, tá? E o contrato é nesse sentido dessa troca material, dessa troca espiritual, tá? Então esse espírito ele tem essa possibilidade de atravessar tempo, espaço, matéria e saber, né, enfim, onde está o seu objetivo. E aí, se o seu objetivo, se a pessoa não estiver no orai e vigiai, se a pessoa não tiver com seus protetores, se a pessoa não tiver, aí sim a macumba vai pegar, tá? Porque o espírito ele fica parado, é como se ficasse sentadinho esperando o momento da sua fraqueza.
um momento em que você vai cometer um deslize, um momento em que você vai fazer valer, tá? Então, por isso que muitas vezes nós temos que, eu acho assim, eu adoro o Pai Nosso, porque ele é uma oração que, se você lê, não só balbuciar ela, mas lê ela, você vai ver que ela diz tudo como você deve se proteger também espiritualmente. Tá? Então, orai e vigiai para que não caídes em tentação, livrai-nos de todo mal. Então, na verdade, o próprio Pai Nosso, ele é uma oração que, se entendida, tá? Ele se torna uma proteção muito grande. E o pessoal também tem o credo, né? Que são duas orações que, na verdade, elas são bastante fortes. Agora, é interessante que as pessoas esquecem por que essas orações fazem, né? Por que a oração defende as pessoas, tá? Por que a meditação defende as pessoas, né? Então, defende porque vamos lembrar que a maioria das pessoas, dos espíritos que estão no campo, no umbral, no mundo espiritual, de uma forma geral, né? Eles foram pessoas da Terra. Tá? A maioria sabe o que é o Pai Nosso, sabe o que é a Ave Maria, sabe o que é oração, sabe o que é uma vela, tá? Então a maioria tem os seus temores também. Então, na verdade, ele reconhece aquela pessoa que está orando, aquela pessoa que está, desde que, vamos lá, tá, gente? Porque eu já vi muita gente orar e levar a lambada, tá? Por quê? Porque não é uma oração de alma, não é uma oração de vontade, não é uma oração de fé, tá? Porque não é só orar, não é só pedir, não é só simplesmente vai blá, 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 para, tá? Então é melhor você falar: Senhor, me proteja hoje, ponto. Mas falou isso de coração, falou isso de alma, falou isso cheio de convicção, tá? Aí sim, aí você melhora a tua aura, porque a aura é o campo de proteção, é o campo energético, e é isso que os espíritos veem. Os espíritos veem a cor da nossa aura, eles veem a forma, quer dizer, se nós somos abertos, fechados. Então é esse campo de energia. Então por isso que a macumba pega, porque na verdade nós abrimos o campo para que ela pegue. Tá? Então nós abrimos, porque nós somos seres humanos, caímos muito nos 7 pecados capitais. Caímos muito na ira, na luxúria, no orgulho, na vaidade, na gula, né? Então nós deixamos às vezes esses campos abertos, e a partir daí, da nossa própria descrença, da nossa própria fraqueza, tá? É que vem as entidades, é que cria esse problema todo. Então é lógico que falar sobre os trabalhos espirituais seria assim, eu teria que discorrer aqui, tem vários livros sobre isso, né? Vários livros de Umbanda, de Candomblé, de espíritas sobre isso, mas é um tema que para mim é muito caro. Eu gosto muito, porque muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho para Oxum, tem que fazer um assentamento para Oxóssi, um assentamento para Iansã, um ancoramento, né? E as pessoas não entendem muito bem, que na verdade o que é isso? Quando você, como médium, como pai de santo, tá, joga o buzo e aí tá dizendo: olha, tem que fazer um ancoramento para Iansã. Então tá pedindo o quê? Tem que trazer essa energia da Iansã, tem que trazer essa energia da Oxum, tem que trazer essa energia do Oxóssi para o campo vibracional daquele médium, tá? O campo em que eles possam estar falando a mesma língua, que eles possam estar se entendendo. Tá? Então por isso que é importante, às vezes porque às vezes a pessoa está muito doida, muito passada, tá? Mas por quê? Porque o orixá está num canto, o médium está no outro, o corpo espiritual está no outro, então a energia do médium está muito bagunçada. E como muitos médiuns não trabalham, não vão para o terreiro, não vão tomar passe, né? Então acaba realmente criando uma lacuna, acaba criando um espaço onde tudo pode acontecer, ok? E isso me leva ao segundo tema de hoje, tá? Que é mediunidade e loucura, tá? É interessante, gente, isso é uma experiência, o que eu digo aqui é muito de experiência própria, que eu vi pessoas, que eu trabalhei com pessoas, que eu ajudei pessoas, tá? Então, assim, cada um pode ver de uma forma diferente da outra, tá? Mas, assim, a mediunidade, ela é uma coisa muito tênue, é uma linha muito tênue entre a insanidade, tá? Entre a insanidade, Por quê? Porque o médium, ele, ao mesmo tempo que ele está no mundo material,
na realidade material, que ele está aqui no concreto, tá? Ele também transita por outros mundos, outras dimensões, que hoje é provado pela física quântica, é provado por várias físicas que existem, né, várias dimensões. Então ele transita, então às vezes ele está falando com alguém, tchup, é levado para outra dimensão, tá? Aí então ele tem que estar um pedaço do corpo aqui, outro pedaço do corpo aqui, e aí é onde o médium, às vezes, se não tiver um equilíbrio, tá? Ele vai desequilibrando até chegar no momento que ele perde completamente a razão, tá? Então a gente teve um trabalho, não lembro de qual foi o psiquiatra, que ele conseguiu comprovar que 80% dos internamentos de pessoas com, entre aspas, esquizofrenia paranoide ou esquizofrenia, 80%, tá? Na verdade, bipolaridade, né, outros temas atuais aí, na verdade não tinha muito a ver mais com o lado espiritual, tá, do que com o lado material. Tá? Então, além do remédio que é normal dado para esquizofrenia, para bipolaridade e tal, eles também aplicavam passe, trabalhavam com mediunidade, enfim, mandavam para centro, tá? E o índice de melhora, não de cura, mas o índice de melhora também era entre 90% a 100%. Tá? Então, assim, é importante que muitas doenças relacionadas a doenças psíquicas, muitas doenças relacionadas a doenças psicológicas também, tá? Elas são muito, muito ligadas ao mundo espiritual, um desequilíbrio, um desentendimento, a uma falta de conhecimento, tá? E aí as pessoas acabam se desequilibrando. Como o médium, ele está 24 horas ligado à tomada, é uma coisa de louco, tá? Então, assim, muitas vezes ele vai precisar tomar, sim, beta-bloqueadores, ele vai precisar tomar remédios que possam fazer com que ele desligue, né? Eu lembro que quando eu tinha 8 para 9 anos, eu estou no Balalai, eu fui lá e, assim, eu não dormia 5, 6 dias na semana, né? Então ele disse: Zé, você precisa tomar isso porque você precisa dormir, o teu corpo precisa parar. Porque se seu corpo não parar, você vai enlouquecer, você vai ficar doente, vai piorar. Então, desde os 7, 8 anos de idade, eu tomo remédios para poder dormir, tá? Porque senão eu não durmo, eu fico funcionando 24 horas, tá? Incorporo dormindo, incorporo acordado, aí vai. Tá? Então, o tratamento, a união, o médium, ele tem que ter consciência, que ele precisa de um tratamento, às vezes, alopático, ele precisa ir no médico, ele precisa ir no psiquiatra, mas precisa ponderar, precisa ter bom senso, tá? Porque eu também, com 12, 13, eu fui no psiquiatra e disse: você não tá vendo nada, isso é tudo loucura, toma um remédio, tafuiô, né? Como dizem os antigos, acho que foi lítio. Meu Deus, aí eu endoidei de vez. Então, tem alguns médicos que realmente não têm esse bom senso, não conhecem a espiritualidade. Então, é importante que você vá em algum que tenha algum conhecimento sobre a espiritualidade, para que realmente você não seja internado na clínica e nunca mais saia. Então, assim, mas é importante que você vá, faça então um acompanhamento psiquiátrico, faça acompanhamento de neurologista, faça acompanhamento psicólogo, faça acompanhamento espiritual, vá no centro, mas eu não quero trabalhar, eu não quero comprar, ok, vai tomar um passe, leva roupa para tomar um passe, né? Não precisa participar da gíria, não precisa participar da sessão de mediúnica, mas faça alguma coisa. Porque é uma ferramenta, a mediunidade, para mim, ela é uma ferramenta a mais que você veio para poder enfrentar essa vida, para poder auxiliar aos outros, para poder se auxiliar também. Agora, só que se ela não é usada, se ela não é trabalhada, é como qualquer parte do corpo. Se você deixar um braço amarrado a vida inteira, ele vai atrofiar. Então, mas ele atrofiou porque ele era um braço, não atrofiou porque você não usou. Então, isso é importante, que a gente aprenda que a mediunidade é uma forma de canalizar a energia, é uma forma de trabalhar energias. É uma forma complicada, a gente às vezes fala assim: o médium, tem muita gente que já me dizia: não, mas você tem privilégio. Tem não, gente.
é difícil, é complicado. Muitas vezes os guias chegam para a gente e falam, ó, se prepara que vem rebordosa. Ah, você já ergue o cabelo, tá? E olha, nunca é errado, tá? Então, na verdade, a mediunidade, ela exige da gente, às vezes, muita atenção, muita oração, muito orar e vigiar, exige da gente, eu não sei nem se a palavra é humildade, mas é entendimento que nós não somos nada, né? Nós somos apenas um aparelho, nós somos apenas um ser, um servidor, né? Então, se eu não sirvo para viver, né? Se eu não sirvo para ajudar, eu não sirvo para viver. Então, é isso a mediunidade, porque senão a pessoa enlouquece, tá? Por causa esse trânsito entre os três mundos, eu não vou dizer nem dois, tá? Entre 3, 4 mundos, tá? Faz com que a gente, se não tiver uma sobriedade, realmente perca como é que eu vou dizer para você? Perde a noção, perde a noção, perde a consciência, perde o equilíbrio, tá? E aí realmente entra numa esquizofrenia paranoide, aí entra em vários outros quadros de bipolaridade, vários outros quadros que podem levar a uma piora espiritual e a partir daí não ter um retorno, porque os guias, eles podem atuar até num ponto, depois daquele ponto não pode mais. Na hora que você queimou todo o seu campo eletromagnético, não tem quem te socorra, tá? Então eu pediria a você, médium, que está aí do outro lado, para um pouco, pensa um pouco, não é questão de ir a terreiro, certo? Não importa, ligue-se ao seu sagrado. Vá no seu sagrado. Ah, mas meu sagrado Nossa Senhora Aparecida. Maravilha. Vá, se liga a Nossa Senhora. Ah, mas é o culto do pastor. Vá no culto do pastor, mas vá. Faça alguma coisa. Tá? E ao mesmo tempo, está sentindo que não está dando conta? Vá no terapeuta, vá no psicólogo. Ah, não está dando conta ainda? Vá no psiquiatra, faça um tratamento. Ah, mas é 3 meses, é 6 meses. O meu está 40 anos. Está 40 não, 50 anos. Tá? Então, assim, na verdade, a gente tem que saber que nós estamos num corpo material e esse corpo material tem limite, então nós precisamos adequá-lo à energia, ok? Gente, uma boa semana para todos vocês, um grande abraço, muito axé, um beijo no coração.